Hoje é quarta-feira, 24 de setembro, e a noite promete ser daquelas que mexem com o coração de qualquer torcedor. A partir das 19h30, a Arena do Grêmio será palco de mais um duelo quente do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que vem lutando rodada após rodada para retomar seu espaço no tão sonhado G4, tem a chance de ouro de entrar novamente na zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. E o detalhe é que a situação está totalmente nas mãos do próprio time carioca. Se vencer, o Botafogo assume a posição e permanecerá nela pelo menos até o fim de semana, já que o Mirassol, concorrente direto, não entra em campo nesta rodada. É aquele tipo de oportunidade que não pode escorregar, porque pode fazer toda a diferença lá na frente, quando o campeonato estiver se afunilando. A atmosfera que envolve essa partida é de pura expectativa. O Botafogo chega pressionado, mas ao mesmo tempo motivado pela chance de retomar o protagonismo dentro da tabela. Depois de alguns tropeços, a equipe precisa mostrar força, mesmo com uma lista enorme de desfalques que chega a 13 jogadores fora de combate. É um número pesado, que obriga o treinador a apostar em jovens formados no clube e em peças que ainda estão buscando espaço no time titular. A provável escalação conta com Léo Link no gol, um garoto que vem ganhando moral nas últimas semanas, além de Vitinho, Pantaleão, Barbosa e Telles compondo a linha defensiva. No meio, Nilton e Marlon Freitas devem formar a base, com Arthur e Jefinho dando velocidade e criatividade, enquanto Matheus Martins aparece como alternativa importante no setor ofensivo. Na referência, Arthur Cabral é quem carrega a responsabilidade de colocar a bola na rede. Apesar das dificuldades, esse grupo tem mostrado espírito de luta. Não é a primeira vez que o Botafogo encara uma situação de pressão no Brasileirão e, curiosamente, em muitos momentos, quando mais parecia encurralado, conseguiu encontrar soluções dentro de campo. É a prova de que o elenco pode até não estar completo, mas a confiança e a determinação precisam fazer diferença. É claro que enfrentar o Grêmio em sua casa nunca é tarefa fácil, mas o cenário traz algumas brechas que o Botafogo pode e deve aproveitar. O time gaúcho chega embalado pela vitória no clássico contra o Internacional, aquele jogo maluco que terminou em 3-2 e deu um respiro para Mano Menezes, que vinha bastante pressionado pela sequência ruim de resultados. Foram apenas 3 vitórias nos últimos 13 jogos, algo que incomoda bastante os torcedores e a própria diretoria. Mesmo assim, o triunfo no Grenal trouxe moral e pode fazer a Arena do Grêmio receber um público mais animado, empurrando os donos da casa. Ainda assim, os números do Grêmio mostram que o momento não é dos melhores. No Campeonato Brasileiro, o time ocupa a 12ª colocação, com 28 pontos somados em 7 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Marcou 23 gols, mas sofreu 29, o que evidencia uma defesa vulnerável. Dentro de casa, apesar da tradição e da força histórica, o desempenho também não convence. O Grêmio é apenas o 6º pior mandante do torneio, não vence há 3 jogos seguidos na Arena e, pior ainda, não balança as redes em sua casa nesse período. Isso significa que o Botafogo, se entrar em campo concentrado, pode explorar o nervosismo do adversário e usar o momento de instabilidade para conquistar um resultado importante. Falando do estilo de jogo do Grêmio, é fácil perceber que o ponto mais delicado está na defesa. Os laterais têm forte característica ofensiva, principalmente Marlon pelo lado esquerdo, que sobe com frequência e dá amplitude ao ataque. Só que esse ímpeto muitas vezes deixa buracos atrás. Do lado direito, Marcos Rocha, recém-chegado, também se lança bastante ao ataque, mas a parte física já não é a mesma de antes, o que dificulta a recomposição. O resultado disso é que a linha de 4 defensores quase nunca se mantém completa. Em diversos momentos, um lado fica escancarado, e os adversários conseguem encontrar espaço para explorar bolas em profundidade ou ataques rápidos pelos flancos. Como consequência, o time tem sofrido bastante com cruzamentos. Para se ter uma ideia, o Grêmio está entre os que mais permitem esse tipo de jogada no campeonato, e ainda tem dificuldade para cortar a bola quando ela chega na área. É aquele tipo de defeito que o Botafogo precisa estar atento, porque pode ser decisivo. Outro problema do Grêmio está no meio-campo. O time não possui, na prática, um marcador fixo. O volante Cuéllar, que costuma ser o responsável por proteger a defesa, está fora do jogo,
e os outros volantes como Alex Santana, Edenilson, Vilas Antidode têm características mais leves, voltadas para a saída de bola e para a movimentação ofensiva. Isso deixa o espaço entre as linhas desprotegido, um prato cheio para um adversário que consiga povoar o meio e girar a bola com qualidade. E é exatamente esse o caminho que o Botafogo pode seguir. Tendo mais posse de bola, controlando o setor central, o time carioca tende a dominar o ritmo e ditar o jogo. Essa ausência de marcação pesada pode abrir caminho para infiltrações e para o aproveitamento da velocidade dos atacantes. No ataque, o Grêmio aposta justamente na velocidade pelos lados. Alisson, Pavon e Oliveira são os nomes que mais apareceram nos últimos jogos e funcionam como válvulas de escape, já que a posse de bola da equipe é baixa. Para se ter uma ideia, o tricolor gaúcho tem a quarta pior média de posse no campeonato, com apenas 44,5%. Isso mostra que Mano Menezes não é adepto de dominar a partida com a bola nos pés. O plano de jogo passa por transições rápidas, buscando aproveitar os espaços deixados pelo adversário. O detalhe é que esses pontas nem sempre vão até a linha de fundo para cruzar. A característica é cortar para dentro, buscando finalização ou passe mais centralizado. Dependendo do centroavante escalado, o estilo muda. Quando o Bresso está em campo, a bola costuma vir rasteira, em jogadas de aproximação. Já com Carlos Henrique, titular nas últimas rodadas, a busca é pelo alto, mesmo que o Grêmio seja o time que menos cruza no Brasileirão. Curiosamente, quando arrisca, a eficiência aparece, já que o time tem o quarto melhor aproveitamento em finalizações. Isso significa que, embora chute pouco, costuma chutar bem, exigindo atenção redobrada da defesa adversária. O técnico Mano Menezes também vem testando algumas variações. A formação tradicional é o 4-3-3, com pontas bem abertos e apenas um volante de contenção. Mas a chegada de William trouxe um novo elemento. Ele consegue atuar como um camisa 10 clássico, dando mais criatividade ao setor ofensivo e permitindo que, em certos momentos, o time se organize em um 4-4-2. Esse desenho ainda está em fase de ajustes, mas já mostrou alguns lampejos interessantes. Para esta partida, no entanto, Mano não poderá contar com Arthur, aquele mesmo que já passou por Barcelona e Juventus. O jogador foi expulso no clássico e cumpre suspensão, um desfalque de peso que pode limitar as opções do treinador. Do lado do Botafogo, o desafio é manter o equilíbrio. A equipe precisa aproveitar os espaços que o Grêmio oferece, mas não pode se descuidar da defesa, porque qualquer vacilo pode custar caro. Mesmo com tantos desfalques, a base jovem que vai a campo tem a chance de mostrar serviço em um jogo de grande visibilidade. Partidas como essa podem marcar a virada de confiança para alguns jogadores que ainda buscam firmar seus nomes no cenário nacional. Além disso, o Botafogo chega com a sensação de que, tecnicamente, possui mais qualidade que o adversário, mesmo diante das contratações recentes feitas pelos gaúchos. É hora de provar isso dentro de campo. O torcedor do Botafogo sabe que o duelo desta noite não será apenas mais uma partida no calendário. Existe uma carga emocional muito grande envolvida, tanto pelo momento do campeonato quanto pela necessidade de o time mostrar que consegue lidar com pressão. O Brasileirão não dá tempo para descanso e, quando surge uma oportunidade de entrar no G4, não pode haver desperdício. O Glorioso chega para este jogo com a responsabilidade de se impor, mas também com a consciência de que precisa jogar com inteligência, ainda mais diante de um Grêmio que, apesar da instabilidade, costuma crescer em jogos grandes dentro da sua casa. A arena do Grêmio deve receber um público que mistura desconfiança e esperança. O torcedor tricolor, mesmo insatisfeito com a campanha irregular, foi animado pela vitória no clássico contra o Internacional e quer ver o time embalando. Esse detalhe pode transformar o ambiente em pressão, mas também pode se virar contra os donos da casa caso o Botafogo consiga controlar a partida desde os primeiros minutos. O silêncio de uma torcida frustrada pode ser tão poderoso quanto o grito de incentivo. É justamente esse jogo psicológico que os cariocas precisam explorar. Segurar os primeiros avanços do Grêmio, evitar sofrer gol cedo e tentar aproveitar a ansiedade dos gaúchos pode ser um caminho estratégico. Em campo, a chave para o Botafogo pode estar na ocupação do meio. Sem Cuéllar,
o Grêmio perde sua principal peça de marcação, e os espaços entre as linhas defensivas e ofensivas tendem a aparecer com frequência. O time alvinegro, que conta com volantes de boa qualidade no passe e atacantes velozes, pode explorar justamente esse setor, circulando a bola e fazendo triangulações rápidas. Newton e Marlon Freitas têm a missão de ditar o ritmo, enquanto Jefinho e Matheus Martins precisam aproveitar cada brecha para acelerar e buscar a tabela com Arthur Cabral. Se o Botafogo conseguir dominar esse setor, terá grandes chances de sair com os 3 pontos. Outro detalhe importante é a bola aérea. O Grêmio sofre bastante nesse tipo de jogada, tanto defensiva quanto ofensivamente. Atrás, o time tem dificuldade em cortar cruzamentos e perde muitos duelos pelo alto. Na frente, quando Carlos Henrique é o centroavante, a jogada aérea se torna o caminho mais explorado, mesmo que os números mostrem que o time não cruza com frequência. Para o Botafogo, essa é uma oportunidade clara, escanteios e faltas laterais podem se transformar em arma letal. É preciso aproveitar cada chance, porque em jogos equilibrados como este, uma bola parada pode definir o resultado. A pressão também recai sobre os jovens que terão a missão de segurar o ataque tricolor. Léo Link, no gol, tem mostrado evolução, mas ainda precisa de confiança para lidar com situações de maior pressão. A defesa formada por garotos como Vitinho e Pantaleão vai ser testada, principalmente na velocidade pelos lados. O importante é manter a concentração, não dar espaço para cortes para dentro e, principalmente, não deixar os atacantes do Grêmio finalizarem com liberdade. Como o adversário costuma criar pouco, cada oportunidade que aparece costuma ser tratada como ouro. A defesa alvinegra precisa estar atenta durante os 90 minutos. Do outro lado, o Botafogo também tem seus trunfos. Arthur Cabral, mesmo vivendo momentos de altos e baixos, é um centroavante de presença, sabe se movimentar dentro da área e pode ser o diferencial em jogadas de cruzamento. Ele vai precisar de serviço, e é aí que entram Jefinho e Matheus Martins. A movimentação desses dois pode não apenas abrir espaços, mas também atrair a marcação dos laterais ofensivos do Grêmio, obrigando-os a pensar 2 vezes antes de subir ao ataque. Se o plano funcionar, o Botafogo pode ganhar campo e impor sua forma de jogar. É inevitável também considerar o lado emocional do grupo. A equipe vem de uma semana difícil, marcada pela perda pessoal do jogador Alan, que atravessa um momento de luto muito delicado. Situações assim mexem com o ambiente e podem ser transformadas em combustível para unir o elenco. Entrar em campo com essa motivação extra, jogando por um companheiro, pode fazer diferença. O futebol não é apenas técnica e tática, é também coração, e o Botafogo pode encontrar nessa solidariedade uma força a mais. O Grêmio, por sua vez, vive um dilema. Mano Menezes busca dar um padrão ao time, mas as oscilações impedem qualquer tipo de estabilidade. O desenho tático ainda está em construção, especialmente com a chegada de reforços como William, que trouxe novas alternativas ofensivas. A ausência de Arthur, suspenso, atrapalha bastante, porque ele poderia dar mais cadência e qualidade na saída de bola. Sem ele, o meio-campo perde criatividade e a equipe acaba dependendo ainda mais das jogadas em velocidade. Isso pode tornar o time previsível, o que facilita a vida do adversário se a marcação for bem executada. Por isso, a partida desta noite promete ser marcada pelo equilíbrio. O Botafogo chega mais fragilizado em termos de elenco, mas com maior possibilidade de controlar o jogo se conseguir impor sua posse de bola. O Grêmio, empurrado pela torcida, vai tentar acelerar e explorar a transição rápida. Será um duelo de estilos, em que os detalhes podem pesar. Quem souber aproveitar melhor os erros do adversário terá vantagem. E como estamos falando de Brasileirão, onde cada rodada muda completamente o cenário, a vitória é mais do que preciosa, é fundamental para quem sonha com Libertadores ou até mesmo para fugir da parte de baixo da tabela. O que se espera é um jogo tenso, em que cada lance pode alterar o rumo da partida. O Botafogo precisa estar preparado para um ambiente hostil, para a pressão de jogar fora de casa e para lidar com um adversário que, apesar dos números ruins, ainda tem jogadores de qualidade e uma camisa pesada. O Glorioso sabe que é melhor tecnicamente, mas precisa comprovar isso dentro de campo. Afinal, pontos não se conquistam no papel, se conquistam no gramado, com raça,
concentração e inteligência. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. No que promete ser uma das polêmicas mais quentes do futebol carioca nesta temporada, o treinador David Ancelotti, recém-chegado ao Botafogo, protagonizou um momento explosivo que já corre pelos bastidores do clube e nas redes sociais. Durante uma transmissão ao vivo, enquanto interagia com torcedores e comentava sobre a preparação da equipe para os próximos desafios do Campeonato Brasileiro, Ancelotti não conteve a irritação e lançou uma cobrança direta e chocante. Exigiu publicamente a saída imediata de um dos jogadores do elenco. A declaração, feita de forma firme e sem rodeios, pegou todos de surpresa. Fontes próximas ao clube relatam que o treinador vem acumulando desentendimentos com a direção e, principalmente, com o jogador em questão, cuja atuação nas últimas partidas teria gerado insatisfação total do comando técnico. O nome do atleta ainda não foi oficialmente revelado, mas nos corredores da sede alvinegra já se fala em debates acalorados e reuniões de emergência para tratar do assunto. Torcedores e comentaristas não economizaram opiniões nas redes sociais. Para alguns, a atitude de Ancelotti seria um sinal de liderança e de cobrança por resultados imediatos, para outros, uma postura arriscada que pode abalar o clima interno do clube. O episódio já gera comparações com outros momentos emblemáticos do futebol internacional, quando treinadores de renome não hesitaram em cobrar publicamente seus atletas. Nos bastidores, especula-se que a direção do Botafogo já estuda alternativas, que podem incluir desde uma negociação rápida do jogador até uma reformulação parcial do elenco, caso Ancelotti se mantenha irredutível. O clima é de tensão, mas também de expectativa. A torcida quer ver como o técnico italiano, conhecido por sua personalidade forte e estilo exigente, conduzirá o time em campo após essa demonstração pública de insatisfação. Enquanto isso, jornalistas e influenciadores esportivos acompanham cada movimento com lupa, sabendo que qualquer deslize pode virar manchete e alimentar ainda mais os rumores. Uma coisa é certa, o Botafogo não passará despercebido nas próximas semanas, e o nome do jogador que gerou o descontentamento de Ancelotti já começou a circular entre palpites e especulações. O que era apenas mais um dia de treinos no clube, agora se transformou em um verdadeiro burburinho que promete colocar fogo na temporada. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.